Mas a iniciativa da revelação não partiu do homem. A iniciativa da revelação partiu de Deus. E a revelação que Ele deu de si mesmo segue uma medida que Ele julga ser suficiente para o homem. E é isso. Deus se revelou ao homem na medida que o homem pode entender Deus. Nós não sabemos tudo de Deus, mas o que sabemos é Deus liberando a revelação de si mesmo através da Bíblia Sagrada. Aí vamos começar já a abrir a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29, é o quinto livro da Bíblia, versículo número 29, Deuteronômio 29 e 29. Para embasarmos isso que nós estamos dizendo aos irmãos. Deus se revela, mas existe uma limitação da revelação de Deus. Olha o que diz a Bíblia aí. Quem pode ler comigo? 1, 2 e 3. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então tem coisas que o homem não sabe e não vai saber. Mas as coisas reveladas são para nós. As encobertas aqui, nós não conseguimos, não adianta a gente querer falar, que nós não vamos entender agora. Talvez na eternidade, eu digo talvez, porque Deus é Deus, talvez na eternidade a gente até entenda, mas Deus está dizendo aqui, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. O que não está revelado na Bíblia é porque Deus não quis revelar, é isso. O que Ele quis revelar está na palavra, e o que Ele não quis revelar é mistério dele. E o que Ele está revelando, além do que está escrito, também é vontade dele. É vontade de Deus. Então a gente está dizendo aqui, a iniciativa da revelação partiu de Deus e não do homem. E a revelação que Ele deu de si mesmo segue uma medida que Ele julga suficiente para o ser humano. João capítulo número 17 e versículo número 3. Acha aí para a gente ler juntos? João 17, 3. 1, 2 e 3. E a vida eterna é que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui o próprio Jesus está dizendo que o conhecimento de Deus para nós já nos coloca na vida eterna. E a vida eterna é se conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Conheça através de quê? Da revelação. E aonde está a revelação? Está na palavra. Então o próprio Jesus orou a Deus para que nós conhecêssemos a vida eterna que está revelada através
Então, formas de revelação da Escritura. Primeiro, revelação por contato direto. Salmo 119, versículo número 1. Revelação pode ser de que jeito, pastor, que Deus revela o que revelou a sua palavra? Primeiro, pelo contato direto dele com as pessoas, pelo contato direto, pessoal. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Quando nós trilhamos os caminhos do Senhor, nós nos encontramos com o Senhor. E Deus pode falar conosco, Ele pode trazer revelação. Vamos lá para Romanos capítulo 1, capítulo 1, porque esse princípio está sendo lido. Versículos 18 a 20, todos nós vamos ler, por favor. Um, dois e três. Porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui Paulo está dando uma forma de revelação por contato direto. O versículo 19 diz: porque Deus lhe manifestou, porque Deus o revelou, porque Deus quis revelar para quem? Para quem Ele quis. É outra questão também. Nem todos tiveram revelação a ponto de estarem no cânon bíblico, mas Deus manifestou a quem Ele escolheu a revelação da sua vontade, a revelação da sua palavra. Então, primeiro, revelação por contato direto. Segundo, revelação através da encarnação de Jesus. Isaías fala de Jesus. Vamos lá, abrir Isaías capítulo 7, versículo 14. Me ajuda aí a ler a palavra. Isaías 7 e 14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Está dizendo, a virgem vai dar à luz e vai ter um filho, e ele vai ser o Deus conosco. A revelação de Deus entre os homens. Então, a primeira forma de revelação por contato direto. Segunda forma de revelação através da encarnação, ou seja, da presença de Deus como homem na terra. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Podemos ler? Sim. 1, 2 e 3. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Aquele que se manifestou na carne, se revelou, Deus se revelou através da encarnação de Jesus. Então, aquele que se manifestou na carne, Jesus. Jesus também
crucificado, Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima na glória. João, capítulo, Evangelho de João, capítulo número 1, revelação através da encarnação de Jesus, não? Revelação através da encarnação. Versículo número 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, a revelação de Deus através da encarnação de Jesus. O que é esse Verbo? O que é o Verbo? Jesus. O Verbo é Jesus. Então, se você substituir aí a palavra Jesus, você vai entender aí, ó. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então, o próprio Deus se manifesta através de Jesus encarnado, tornado carne. E o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, se você substituir o verbo a Jesus, a gente vai entender. E Jesus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, forma de revelação: revelação por contato direto, revelação através da encarnação de Jesus. Outras formas de revelação das Escrituras: revelação através das intervenções divinas. Deus intervém, e naquela intervenção ele se revela. Ele usa aquela intervenção para se revelar como Deus Todo-Poderoso. Tem muitos fatos na Bíblia, a gente tirou alguns. Exemplo de no dilúvio. Deus se revelou no dilúvio através de Noé. Noé pregou, e os homens não creram. Mas Deus se manifestou, Deus fez justiça, avisou os moradores, e esse fato de Deus usar Noé e mostrar a sua vontade de destruir, Deus está mostrando a sua justiça. Deus não condena ninguém sem antes dar uma oportunidade de arrependimento. Pode ter certeza, Deus nunca vai condenar ninguém sem antes que ele tenha uma oportunidade de arrependimento. O mundo estava totalmente em caos moral, social. Deus viu que naquele momento o remédio era amargo, era extinguir aquela geração iníqua, mas ele não fez isso sem a presença de um mensageiro seu, que foi Noé. Outra forma de revelação, outro fato em que Deus se revelou foi em Babel. Babel foi onde os homens se reuniram para tramar contra Deus, para subir. A visão daquela época não era a visão de hoje. Tinha-se noção de que se você conseguisse construir uma torre que tocasse o céu. Olha, hoje a gente sabe que não é. Os aviões andam aí a 10 km de altitude, tocam o céu. Mas era a visão daquela época. O que vale para Deus é a intenção do coração do homem. Não é que o homem queria fazer uma torre grande, ele queria afrontar Deus. Então, nesse fato de Babel, Deus se revelou como Deus que tem poder de reverter todas as situações com relação a qualquer situação humana. O que ele fez em Babel? Confundiu as línguas. O camarada que estava lá em cima
né? Então, são revelações que Deus dá com fatos, não só com palavras, mas com intervenções. Deus intervém no meio da sociedade, do povo, da população, e aquela intervenção não é uma lição de Deus. Ainda hoje, Deus usa esse método. Para nós aqui, não estamos falando da revelação da Bíblia, mas às vezes Deus tem uma jornada para nós. Deus tem alguma coisa que Ele quer que nós façamos para Ele. Às vezes Ele fala, a gente finge que não entendeu, a gente entende, mas endurece o coração. Aí Deus age, Deus intervém e muda aquela situação. Então, é uma forma de revelação também das intervenções divinas. Pelos restos mortais do profeta que ressuscitou morto, deitou-se, aliás, o profeta deita sobre o morto, e o morto ressuscita. Isso valeu mais do que uma pregação, um sermão, uma aula, um ensinamento. Deus ali estava usando situações para trazer revelação. Amém? Então vamos voltar um pouquinho. Forma de revelação com contato direto, revelação através da encarnação de Jesus, revelação através das intervenções divinas, revelação pela provisão. Uma atitude tomada que revela vontade de Deus e a forma de Deus agir. Deus pode intervir diretamente, como pode usar pessoas para fazer essa intervenção. E essa intervenção é uma revelação de Deus. Então Deus pode se revelar também pela provisão. Em seu discurso à população de Listra, a qual queria venerar Paulo e Barnabé como se fossem deuses, Paulo declara que Deus é criador de todas as coisas. Aquela situação, Deus proveu, Deus arrumou, ajeitou aquela situação para que Paulo pudesse fazer essa declaração de revelação de Deus. Atos capítulo 14, vamos me ajudar aí. Atos 14, versículos 15 a 17. 1, 2 e 3. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que nos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-nos lá no céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Isso aqui é uma palavra de revelação aos moradores de Listra, que Paulo não teria a oportunidade de dizer se Deus não fizesse com que essa situação fosse criada. Então Deus proveu. São as coisas que nós chamaríamos de uma coincidência. Vamos falar aqui entre nós, mas não é isso. Deus não faz isso. Mas a gente poderia dizer assim, é uma armação de Deus. É uma forma que Deus proveu para trazer revelação. Foi intencional, não foi casual, foi intencional. E aquilo trouxe revelação, que é uma das formas de revelação das Escrituras. Outra forma de revelação, e a gente precisa entender isso: revelação
Os profetas do Antigo Testamento, na sua maioria, tiveram revelação parcial. Eles viram, mas não entenderam, mas não deixaram de profetizar. Profetizaram, mas ainda não tinham a revelação. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Profetizou. Morreu sem ter. Mas ele teve essa revelação. Para ele foi parcial. Mas essa revelação se complementou em algum ponto da história. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 12. Mais para frente tem outros versículos que eu vou fazer a base aqui. Depois eu vou corrigir isso aqui. É o nível de alcance em alguns casos, que ainda não é integral. Esse caso que eu citei, por exemplo, profetizar isso. Profetizou muito a respeito de Jesus, mas ele não teve o conhecimento integral. Outra forma de revelação das Escrituras, revelação especial. O que é uma revelação especial? É toda e qualquer experiência espiritual que alguém tenha, que deve ser submetida ao crivo da Bíblia Sagrada. Ainda hoje Deus pode trazer uma revelação que a gente ainda não conseguiu ver nas Escrituras. Porém, toda revelação especial de Deus, ela deve passar pelo crivo das Escrituras. Ela não pode contradizer as Escrituras. Ela não pode torcer as Escrituras. Ela pode ampliar a nossa visão. Pode fazer a gente entender melhor. Mesmo essa revelação que Deus nos dá instantaneamente, Deus dá uma revelação por pão, dá uma revelação por outro. Por exemplo, é um fato que eu ouvi falar e eu acho interessante, eu sempre uso isso. Alguém chegou e falou: irmão, Deus me revelou que o seu casamento não é da vontade de Deus. O senhor já era casado, então isso está fora das Escrituras. Que a Bíblia diz que Deus ajudou, não separe o homem. Aí o irmão vem revelar que Deus está mandando separar. Está fora das Escrituras. Pode ter até motivo de separação, pode separar, mas a vontade de Deus nunca será. Então, revelação especial é toda e qualquer experiência espiritual que alguém tenha, deve ser submetida ao crivo da Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Muito bem. Outra forma de revelação, a revelação direta de Deus a pessoas, que a gente chama de revelação divina direta das Escrituras. E o exemplo está aqui. Muitas informações na Bíblia foram registradas por transmissão oral. Por exemplo, alguns evangelhos foram escritos sem a pessoa estar no local, mas foi feita uma pesquisa, foi feita houve um testemunho oral de pessoas que estiveram com Jesus. Paulo, por exemplo, não esteve com Jesus, mas ele escreve muitas coisas do ministério de Jesus. Algumas foi por revelação, Deus revelou, como no caso da ceia do Senhor. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E aí tem revelação e tem informação. Jesus revelou, Deus revelou, mas por ele andar com os irmãos, ele tinha também informação.
que eles tiveram parou. Por exemplo, os profetas não tiveram a revelação, a visão da igreja. Alguns até profetizaram sobre Jesus, sobre o Messias, mas nenhum deles deu detalhes sobre a igreja. A gente chama isso na teologia de pico de revelação. Eu não sei como é que eu vou dar um exemplo aqui. Como aqui fosse uma montanha, e aqui fosse uma montanha, e aqui estão os profetas profetizando. Eles vêm profetizando e chegam ao pico da revelação, ao ápice da revelação, e conseguem ver lá na frente o Messias, mas não conseguem enxergar o vale onde tem a igreja. Deu para entender? Tem coisas que Deus mostra que nem a mente, nem a visão humana consegue alcançar. Então a gente tem uma revelação parcial, mas há outras revelações que elas vão se completar. E aí nós chamamos de revelação progressiva, passo a passo. Oséias 6,3, conhecido versículo, né? Quem achou aí? Oséias é depois de Daniel, né? 1, 2 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. como a água será a sua saída, E e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O que interessa para nós aqui é essa primeira expressão. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É revelação progressiva. Deus ainda vai completar essa revelação. E na Bíblia nós temos esse tipo de revelação. Alguém começa a ser revelado e a revelação se complementa depois. Paulo teve uma revelação do céu, mas João teve uma revelação complementar que deu detalhes. Paulo só disse que subiu primeiro, segundo, terceiro céu e viu coisas inefáveis que os ouvidos não podiam ouvir. Mas João já teve uma revelação com um pouquinho mais de progresso. Ele foi lá no céu, ele viu o trono de Deus, ele viu os filhos quatro anciãos, ele viu o futuro, ele viu muita coisa. Isso a gente chama na Bíblia de revelação progressiva. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você acha que você já conhece tudo de Deus? Ainda tem muita coisa para Deus te revelar. Glória a Deus. Tem muita coisa para Deus nos revelar. João 17,3. Acho que já leu esse versículo. Ou não? Em outro Deus, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vai dar a impressão que a gente vai conhecer tudo de uma vez só. Não vai conhecer tudo de uma vez só. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, a gente não conhece em 5 minutos, não conhece um dia, não conhece uma vida toda. Quem é que conhece Deus completamente? Por isso que José diz lá: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. As revelações de Deus, elas podem ser dadas também de forma progressiva. E por fim, o ponto mais alto da revelação. Ou seja, a gente tem aquele exemplo que estava dando aqui, eu vou até deixar aqui. Deus vai trazendo a gente, revelando, até que um dia a gente chega no ponto mais alto daquela revelação. Outras a gente ainda vai chegar lá. Pastor, como é que é isso? Então vamos lá. E a Bíblia, a gente vai entender. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Está ali, mas pequena, abre a sua Bíblia aí para ler conosco. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 ao versículo 12.
está dizendo, nós não conhecemos tudo. Nós estamos subindo o monte da revelação. Não adianta dizer que eu estou falando tudo, que Deus me revelou tudo. Deus não revelou tudo para nós. Nós temos muita coisa ainda a receber de revelação de Deus. Então Paulo diz, porque em parte conhecemos, não é que nós não podemos conhecer outra parte. Isso a gente chama de alcançar o ponto mais alto, o pico da revelação. Ou seja, se você conhece Deus ou um assunto a respeito de Deus, não pense que aquilo é tudo. Não pense que isso é tudo. Pastor, eu fiz um curso teológico. Irmão, não pense que isso é tudo. Revelação é conhecimento com Deus desvendando a sua palavra. Você tem que ter conhecimento, sim. Mas é o conhecimento com o Espírito Santo te revelando, te fazendo entender os passos da revelação, que estão na palavra. Então, Paulo diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, a revelação integral, e nós só vamos alcançar a integralidade da revelação quando nós estivermos com o Senhor. Então ele diz, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando nós chegarmos lá no céu, por mais que nós tenhamos conhecimento aqui, não vamos dizer, Senhor, eu conhecia todo mundo do Senhor. É aniquilado, quer dizer, não vai ter tanto valor. Hoje nós precisamos e buscamos esse conhecimento. Mas quando vier o que é perfeito, a revelação na sua totalidade, o que é em parte não vai ter mais tanta, vai ser um beabá, né? Alguém aí que já está na faculdade, fica lá B, mais A, B, mais B. Isso é coisa de menino. Aí Paulo está dizendo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Ele está fazendo um uso, uma comparação aqui, mas está aplicando ao conhecimento. Está falando, em parte conhecemos, o assunto é esse é conhecimento. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E aí, irmão, nós temos que entender o corpo de Cristo. O próprio Paulo fala muitas vezes sobre o escândalo, não escandalizar os que são neófitos, os que são fracos na fé. Por quê? Porque eles já estão meninos, não é no caráter, não é na idade, não é no tamanho físico, é menino na revelação. Tem pouca revelação. Crente que busca pouco a palavra, às vezes é difícil conversar com ele a respeito de Deus. Não é verdade, mãe? Você está ali, oh, que maravilha, o quê? Ele não é menino. Ele só leu a Bíblia por ler. Ele ainda não buscou de Deus revelação. Então ele fala como menino, está escrito aqui, mas não sei se é. Mas o que já não é menino, ele fala, eu creio que isso está escrito, eu já experimentei, Deus já me revelou. Então Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei à idade adulta, ou seja, quando veio a perfeição em um determinado assunto, desistir das coisas que são próprias de menino. Tem muita coisa do que o crente que busca a palavra, que ora, e às vezes ele não pode nem falar. Que ele fala
os meninos não acham ruim. Os meninos não acham. Ai, e aí a gente tem que chegar na linguagem dos meninos, até para chegar na linguagem de quem já está com mais revelação. Que bom seria se todos nós buscássemos revelação de Deus. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Bíblia e o Senhor da Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus que revelou, né? Então, versículo 12, vamos lá? Porque agora, como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido dele. Então Paulo está dizendo aqui que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos buscar conhecimento, mas sempre nós teremos um conhecimento que não chega ao topo da revelação. Nós estamos sempre buscando conhecimento e revelação. Revelação. Mas quando nós chegarmos ali, nós vamos estar lá no céu. Glória a Deus. Aí sim, eu falo, Senhor, que beleza, Senhor. Mas você tem que subir essa escada, esse degrau da revelação, e Deus está esperando você lá nas alturas. Amém? Eu estou precisando terminar. Então nós falamos aqui, aí essa aqui foi a introdução sobre revelação. Nós falamos na terça-feira passada, falamos sobre os 7 principais assuntos do Antigo Testamento, falando da Bíblia. Então nós falamos da criação a Babel. Agora nós vamos falar rápido, porque é mais citação. Depois desse período da criação a Babel, vem a história dos patriarcas, o período dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, José. Eu vou só citar isso, se quiser anotar, para depois você estudar isso. Isso dá um estudo de muito tempo e muito bom. Talvez a gente tive uma outra oportunidade só para falar sobre esse período patriarcal. Agora nós estamos citando na matéria de bibliologia. Então, esse período de Abraão, Isaac e Jacó, primeiro fala de Abraão, chamado de Abraão, né? Deus chamou ele, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, etc. Começou Deus ali a criar um sentido do homem seguido pela sua voz, pelo seu comando. Canaã de Abraão, Abraão foi habitar em Canaã. Mas Abraão também se mostrou carnal, primeira ocorrência de carnalidade. Vamos lá para mim, porque algumas coisas é bom de ler, né? Quando ele tenta esconder a sua esposa, e fala que a esposa é irmã. Aí você fala assim, mas Abraão fez isso? Fez, irmão, porque ele era ser humano, né? A Bíblia não esconde os detalhes, nem os bons nem os ruins. Não tem esse problema, né? Uma fraqueza, isso. 12:11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Diz, peço-te, que és minha irmã, para que eu vá bem por tua causa, que viva a minha alma por amor de ti. Então, você pode ler o texto todo. Foi um momento de fraqueza de Abraão. Mas Abraão, assim mesmo, é chamado nosso pai na fé. Isso quer dizer que, por mais que a gente tenha espiritualidade, revelação, fé, não nos isenta de termos algumas fraquezas. Nós não vamos andar em fraqueza, vamos andar seguindo os passos de Jesus, mas pode ser que a gente
peça alguma coisa. Depois é o recomeço de Abraão, coragem de Abraão, comunhão de Abraão, aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com ele, de que ele seria frutífero em todas as nações. Comprometimento de Abraão vem através de um ato chamado circuncisão, que é ainda o judeu da usa fazer. No Brasil, os médicos olham se a criança tem fimose, fazem um tratamento de fimose. A circuncisão não era opcional para quem tinha fimose ou não. A circuncisão era obrigatória para todo judeu. O judeu era circuncidado, era tirar uma parte na pele, do corpo, do seu órgão genital masculino. Isso fazia do judeu um povo mais higiênico, um povo mais diferente, separado. Era a marca do judeu. Deus fez muita coisa para ensinar o povo e para trazer revelação parcial. Não é? Foi revelação parcial. Então, a circuncisão de Abraão, o novo nome de Abraão muda o nome de Abrão, pai exaltado para Abraão, pai da multidão, o novo encargo de Abraão, a penalidade, a compaixão de Abraão com relação a Ló, notícias maravilhosas, péssimas notícias, história de Abraão, carnalidade de Abraão, segunda ocorrência, celebração de Abraão, cumprimento da promessa, festa, zombaria, fúria, despedida, medo, fidelidade. Então, é a história de Abraão. E a gente está citando para citar o período, mas é uma história muito. Cada pregação de Abraão, cada fato que aconteceu na vida, não dá uma pregação tão descobrido, mas está registrado aqui como um período patriarcal. Aliança de Abraão, ordem de Deus a Abraão, a caverna de Abraão, comissionamento, os anos derradeiros de Abraão, a despedida de Abraão. Ele morre com 175 anos. Depois de Abraão vem Isaac, a história de Isaac, Rebeca, o casamento, Isaac do povo de Isaac, Deus, o sonho de Isaac, o Senhor aparece a Isaac, confirma uma aliança feita entre ele e Abraão, que era o pai de Isaac. Isaac 3 livros filisteus, Isaac e seus filhos. Estou correndo um pouco porque eu quero parar aqui em Jacó. Jacó é um patriarca que tem 12 filhos. O primeiro filho de Lia, que é Rúben, Simeão, o segundo filho de Lia, Levi, o terceiro filho de Lia, Judá, o quarto filho de Lia. Depois, Abraão teve outras esposas. É coisa da época. Dan, primeiro